Pai, eu não consigo mais. A voz embargada de Zé Felipe ainda ecoava na sala de estar da fazenda em Goiânia, mesmo 3 dias após aquela conversa que mudara tudo. Leonardo permanecia sentado na mesma poltrona de couro onde havia escutado o filho desabafar sobre o fim de seu casamento, os olhos fixos na paisagem árida do cerrado que se estendia além das janelas de vidro. O calor de março pesava sobre a propriedade como um cobertor sufocante. As cigarras cantavam incessantemente, criando uma trilha sonora melancólica que parecia amplificar o vazio que se instalara no peito do cantor. Leonardo ajustou o chapéu na cabeça e suspirou fundo, sentindo o peso dos seus 60 e poucos anos pela primeira vez em muito tempo. Seu Leonardo, a voz da empregada, Dona Conceição, o trouxe de volta ao presente. O senhor não vai almoçar hoje também? Ele virou o rosto em direção à mulher de meia-idade que o observava com preocupação. Dona Conceição trabalhava na fazenda há mais de 15 anos e conhecia cada um dos humores da família. Sabia quando Leonardo estava apenas cansado das turnês, quando estava preocupado com negócios ou quando algo realmente o afligia. E desta vez, ela reconhecia sinais que não via desde os tempos difíceis do início da carreira. Não tô com fome, Conceição. Obrigado mesmo assim. Seu Leonardo, com todo respeito, mas o senhor precisa comer alguma coisa. Faz 3 dias que o senhor mal toca na comida. E aquela reunião com os empresários é hoje à tarde. Leonardo fechou os olhos. Havia esquecido completamente da reunião sobre a nova turnê. Normalmente, planejar shows o empolgava. A música sempre fora seu refúgio, sua forma de transformar dor em arte, tristeza em melodia. Mas agora, a ideia de subir no palco e cantar sobre amor, família e alegria lhe parecia uma farsa cruel. Que horas mesmo, Conceição? 3 horas, seu Leonardo. Eles chegam de São Paulo no voo das 2. O cantor assentiu lentamente e se levantou da poltrona. Suas pernas protestaram. Havia passado horas demais naquela mesma posição, perdido em pensamentos que giravam em círculos sem encontrar saída. Caminhou até a janela e apoiou as mãos no parapeito, observando os trabalhadores cuidarem do gado na distância. Sua mente voltou inevitavelmente para a conversa com Zé Felipe. O filho havia chegado à fazenda no domingo, visivelmente abatido, carregando apenas uma mala pequena. Leonardo soube imediatamente que algo estava errado. Zé Felipe sempre vinha acompanhado da família, sempre cheio de energia e planos. Mas desta vez chegou sozinho, com os ombros curvados e o olhar perdido. Pai, posso ficar aqui uns dias? Havia perguntado, sem conseguir disfarçar a vulnerabilidade na voz. Leonardo não fez perguntas. Abraçou o filho e disse que a fazenda era dele também. Sempre seria. Mas durante o jantar, quando Zé Felipe mal tocou na comida preparada por Dona Conceição, a preocupação se intensificou. Foi na segunda-feira que a verdade veio à tona. Pai e filho estavam na varanda, tomando café da manhã em silêncio, quando Zé Felipe finalmente desabou. Pai, meu casamento acabou. Acabou de verdade desta vez. Leonardo quase derrubou a xícara de café. Sabia que o filho e a nora vinham enfrentando dificuldades. Os fofocas da imprensa, os comentários nas redes sociais, a pressão constante da vida pública. Mas uma coisa era especular, outra era ouvir aquelas palavras saindo da boca do próprio filho. Felipe, o que aconteceu? A gente tentou, pai. Juro que tentou. Mas parece que quanto mais a gente se esforça, mais as coisas se complicam. Os problemas que eram pequenos foram crescendo, viraram monstros. E agora não tem mais volta. Leonardo lembrou-se de como o coração havia disparado naquele momento. Não pela surpresa. No fundo, vinha pressentindo que algo estava errado há meses, mas pela dor estampada no rosto do filho. Era uma dor que ele conhecia bem. Uma dor que havia carregado por muitos anos após seu próprio divórcio décadas atrás. E as crianças, Felipe? Zé Felipe havia baixado a cabeça.
as mãos tremendo ligeiramente enquanto segurava a xícara de café que esfriava. Esse é o pior, pai. As crianças, elas vão sofrer, e eu não sei como explicar para elas que o papai e a mamãe não vão mais morar juntos. Como é que eu explico uma coisa dessas para crianças pequenas? Foi nesse momento que Leonardo sentiu algo se partir dentro do peito. Não apenas pela dor do filho, mas por todas as memórias que aquela situação despertava. Lembrou-se de quando ele próprio passou pelo divórcio, de como foi difícil explicar para os filhos pequenos que o mundo deles estava mudando para sempre. Filho, essas coisas acontecem na vida. O importante é que vocês dois continuem sendo bons pais, independente de qualquer coisa. Eu sei, pai. Eu sei, mas dói demais. Dói porque eu queria que fosse diferente. Queria ser melhor que isso, sabe? Queria conseguir manter minha família unida. Leonardo havia se aproximado do filho e colocado a mão em seu ombro. Sentiu os músculos tensos, o peso de uma responsabilidade que Zé Felipe carregava sozinho há tempo demais. Felipe, você não é um fracasso. Casamento é coisa de dois. Se não deu certo, não é culpa só sua. Mas eu sinto como se fosse, pai. Sinto como se eu tivesse falhado com todo mundo. Com ela, comigo, com as crianças, até com vocês da família. Naquele momento, Leonardo havia sentido uma mistura de orgulho e tristeza. Orgulho, porque o filho se importava tanto, porque assumia suas responsabilidades como homem e como pai. Tristeza, porque sabia exatamente como aquela dor se sentia, como ela consumia por dentro, como transformava até os momentos mais simples em lembretes dolorosos do que se havia perdido. Agora, 3 dias depois, Leonardo ainda sentia o eco daquela conversa. Zé Felipe havia partido na terça-feira de manhã, dizendo que precisava resolver algumas coisas, conversar com advogados, tentar organizar a nova realidade. Mas a dor havia ficado na fazenda, impregnada no ar como o cheiro de chuva que se aproxima. Seu Leonardo, Dona Conceição, havia se aproximado novamente. Desta vez, carregando uma bandeja com um sanduíche e suco de laranja. O senhor precisa comer alguma coisa antes da reunião. Não pode falar de negócios de estômago vazio. Leonardo sorriu pela primeira vez em dias. Dona Conceição tinha razão, como sempre. Ele pegou a bandeja e se dirigiu à mesa da cozinha, um ambiente que sempre o tranquilizava. A cozinha da fazenda era grande e aconchegante, com azulejos portugueses nas paredes e uma mesa de madeira maciça no centro, onde a família se reunia nas ocasiões especiais. Enquanto comia o sanduíche, presunto, queijo e tomate, simples mas preparado com carinho, Leonardo pensou na reunião que se aproximava. Seus empresários queriam discutir uma nova turnê, possivelmente internacional. Era uma oportunidade que normalmente o empolgaria, mas agora sentia-se desconectado de tudo isso. Como poderia subir no palco e cantar sobre amor e família quando sua própria família estava passando por uma situação tão delicada? Como poderia olhar para o público e transmitir alegria quando se sentia morto por dentro? O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Leandro, seu irmão e parceiro musical de toda a vida. Oi, mano, como você tá? Oi, Leandro, tô aqui na fazenda. Eu sei. Dona Conceição me ligou, disse que você não está comendo direito, que está muito quieto. Leonardo suspirou. Não havia como esconder nada de Leandro. Eles eram gêmeos, parceiros musicais há décadas. E desenvolveram uma conexão que ia além das palavras. É sobre o Felipe, né? É, mano. É sobre o Felipe. Quer conversar? Leonardo hesitou por um momento. Parte dele queria desabafar, contar tudo para o irmão, dividir o peso que carregava. Mas outra parte queria proteger a privacidade do filho, manter os problemas da família em família. Não pelo telefone, Leandro. Mas talvez depois da reunião de hoje, tá bom, eu entendo. Só quero que você saiba que, se precisar de alguma coisa, é só falar. Obrigado, mano. Isso significa muito. Após desligar o telefone, Leonardo terminou o lanche e subiu para o quarto para se preparar para a reunião.
Tomou um banho demorado, deixando a água quente relaxar os músculos tensos. Escolheu uma camisa social azul, cor que sempre o tranquilizava, e calças jeans escuras. Olhou-se no espelho e viu um homem que já havia passado por muitas tempestades na vida, mas que agora enfrentava uma nova e inesperada turbulência. Desceu as escadas e encontrou Dona Conceição organizando a sala de reuniões. Ela havia preparado água, café e alguns biscoitos caseiros, sempre atenta aos detalhes que faziam diferença. Os meninos já chegaram de São Paulo, seu Leonardo. Estão na estrada. Chegam em 15 minutos. Obrigado, Conceição. Você sempre cuida de tudo. É para isso que eu tô aqui, seu Leonardo. E o senhor sabe que pode contar comigo para qualquer coisa, né? Se quiser conversar, desabafar. Leonardo olhou para aquela mulher que havia se tornado quase uma mãe para toda a família. Dona Conceição havia chegado à fazenda quando os filhos ainda eram pequenos e os viu crescer, formar suas famílias, construir suas carreiras. Ela conhecia cada alegria e cada tristeza daquela casa. Eu sei, Conceição, obrigado. O som de carro se aproximando interrompeu o momento. Os empresários haviam chegado, Roberto, seu empresário há mais de 20 anos, e Marcos, o novo integrante da equipe, especialista em marketing digital. Leonardo respirou fundo, colocou o chapéu na cabeça e se preparou para mais uma reunião de negócios. Mas desta vez seria diferente. Desta vez, ele não conseguiria fingir que estava tudo bem. A dor que sentia pelo filho, a preocupação com a família, o peso das responsabilidades, tudo isso estava prestes a vir à tona de uma forma que nenhum deles esperava. Os carros pararam em frente à casa e Leonardo caminhou em direção à porta, sem saber que aquela reunião mudaria não apenas seus planos profissionais, mas também sua forma de lidar com a situação que toda a família estava enfrentando. Leonardo, meu amigo, como vai a vida no campo? Roberto desceu do carro com o sorriso largo de sempre, mas Leonardo percebeu imediatamente que havia algo diferente no olhar do empresário. 20 anos de parceria haviam ensinado os dois homens a ler nas entrelinhas um do outro. Marcos, por sua vez, cumprimentou com um aperto de mão firme e respeitoso. Ainda estava conhecendo os códigos não escritos daquela relação profissional que havia construído um império musical. Oi, Roberto. Marcos. Leonardo retribuiu os cumprimentos, mas sua voz soou mais grave que o habitual. Entrem, vamos conversar com calma. Dona Conceição apareceu na porta com um sorriso acolhedor, oferecendo água gelada para os visitantes que chegavam do calor da estrada. A sala de reuniões da fazenda havia sido decorada com fotografias das turnês mais marcantes da dupla Leandro e Leonardo, discos de ouro e platina pendurados nas paredes, e uma mesa oval de madeira que já havia testemunhado decisões que moldaram décadas de música sertaneja. Então, pessoal, Leonardo se acomodou na cabeceira da mesa. O que trouxeram para mim hoje? Roberto abriu a pasta de documentos, mas antes de falar, estudou o rosto do cantor por alguns segundos. Havia uma tensão ali que não existia nas reuniões anteriores, uma distância que o preocupava. Leonardo, primeiro, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tá bem? Parece meio diferente hoje. A pergunta pegou Leonardo desprevenido. Ele havia se preparado para discussões sobre datas, cachês, logística de turnês, não para um questionamento sobre seu estado emocional. Por um momento, considerou dar uma resposta padrão, dizer que estava apenas cansado ou preocupado com questões menores, mas algo dentro dele se recusou a continuar fingindo que tudo estava normal. Para ser sincero, Roberto, não estou muito bem não. Marcos olhou para Roberto, percebendo que havia algo mais profundo acontecendo ali. O jovem empresário havia estudado a carreira de Leonardo antes de integrar a equipe. Sabia que o cantor era conhecido pela postura profissional irrepreensível, pela capacidade de separar questões pessoais dos negócios. Se ele estava admitindo dificuldades, era porque a situação era realmente séria. Quer falar sobre isso?
Roberto se inclinou na cadeira, guardando os documentos. Na negócios podem esperar se você precisar desabafar. Leonardo ficou em silêncio por alguns minutos, observando através da janela os cavalos pastando no campo. O sol da tarde criava sombras longas sobre a propriedade e uma brisa suave balançava as cortinas de algodão. Aquele ambiente sempre havia sido seu refúgio, o lugar onde conseguia pensar com claridade. Mas agora, nem mesmo a tranquilidade da fazenda conseguia acalmar a tempestade que sentia por dentro. É sobre o Felipe, começou finalmente, a voz mais baixa. Ele e a esposa estão se separando. É oficial desta vez. Roberto suspirou fundo. Havia acompanhado a família de Leonardo por 2 décadas. Viu os filhos crescerem, construírem suas carreiras, formarem suas famílias. Sabia o quanto o cantor se dedicava ao papel de pai e avô, como a união familiar era fundamental para seu equilíbrio emocional. Sinto muito, Leonardo. Eu sei o quanto isso deve estar te afetando. Você não imagina, Roberto. Leonardo passou as mãos pelo rosto, um gesto que denunciava o cansaço acumulado. Eu criei meus filhos tentando dar para eles tudo que eu não tive quando era pequeno. Estabilidade, família unida, amor. E agora vejo o Felipe passando pela mesma dor que eu passei quando me separei da mãe dele. Marcos, que havia permanecido calado até então, se atreveu a fazer uma pergunta. Desculpa me meter, mas vocês já conversaram sobre como lidar com a situação. Quero dizer, tanto no aspecto pessoal quanto profissional. Leonardo olhou para o jovem empresário com uma expressão que misturava irritação e curiosidade. Profissional? Como assim? Bem, Marcos escolheu as palavras cuidadosamente. Vocês sabem como a imprensa pode ser, e as redes sociais. Qualquer situação familiar vira manchete. Só estou pensando em como proteger vocês de especulações desnecessárias. A menção à exposição pública fez Leonardo se lembrar de algo que havia tentado ignorar nos últimos dias. Zé Felipe também era uma figura pública. Sua vida pessoal era constantemente analisada e comentada. O divórcio não seria apenas uma questão familiar. Se tornaria um espetáculo público, com opiniões, julgamentos e teorias conspiratórias surgindo de todos os lados. Porra! Leonardo murmurou, usando uma palavra que raramente pronunciava em reuniões. Eu nem tinha pensado nisso direito. A imprensa vai cair matando em cima da história. Por isso mesmo que a gente precisa conversar sobre isso, Roberto se pronunciou. Certo, não para interferir na vida pessoal de vocês, mas para estar preparado. A melhor defesa é ter uma estratégia clara de comunicação. Leonardo se levantou da cadeira e começou a caminhar pela sala, as mãos nos bolsos, o senho franzido em concentração. Havia dedicado décadas construindo uma imagem pública sólida, baseada nos valores familiares, no amor, na união. Como conciliar isso com a realidade de uma família que também enfrentava problemas como qualquer outra? Eu não quero mentir para ninguém, disse finalmente. Se me perguntarem diretamente, eu não vou negar que meu filho está passando por um momento difícil, mas também não vou expor a situação mais do que o necessário. E isso é o certo, concordou Roberto. Mas tem outra questão, Leonardo. A turnê que a gente veio discutir hoje são 40 shows em 5 meses. É um compromisso pesado. Você acha que está em condições de encarar isso agora? A pergunta caiu como um peso no estômago de Leonardo. A turnê representava meses de trabalho, milhares de fãs esperando, uma equipe inteira dependendo dele. Cancelar ou adiar não era uma decisão que pudesse tomar levianamente. Mas, ao mesmo tempo, como poderia subir no palco noite após noite, cantando canções que celebravam o amor e a família, enquanto sentia que estava morrendo por dentro? Eu não sei, Roberto. Sinceramente, eu não sei. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de implicações não ditas. Marcos mexia nervosamente com a caneta. Roberto tamborilara os dedos na mesa e Leonardo continuava caminhando de um lado para outro, perdido em pensamentos contraditórios. Posso sugerir uma coisa? Roberto quebrou o silêncio.
Que tal a gente adiar essa decisão por uma semana? Você tem tempo para processar melhor a situação, conversar com a família, ver como as coisas se desenvolvem. E aí decidimos juntos qual é o melhor caminho. E se eu decidir que não consigo fazer a turnê? Leonardo parou de caminhar e encarou os dois homens. Vocês sabem o que isso significa financeiramente, o tanto de gente que vai ser prejudicada. Leonardo. Roberto se levantou e colocou a mão no ombro do cantor. Você já fez muito por muita gente ao longo da sua carreira. Ninguém vai te condenar por precisar de um tempo para cuidar da sua família e de você mesmo. Mas eu me condeno, Leonardo respondeu com uma honestidade brutal. Eu me condeno porque não consigo separar as coisas. Porque quando subo no palco e canto Temporal de Amor ou Pense em Mim, eu penso no Felipe, nas crianças, na bagunça que virou a vida da minha família. Marcos observava aquela cena com uma mistura de desconforto e admiração. Estava acostumado com artistas que viam a carreira apenas como negócio, que conseguiam compartimentalizar vida pessoal e profissional sem grandes dramas. Mas ali estava um homem que havia construído sua arte em cima de valores genuínos e que agora se via incapaz de fingir sentimentos que não condiziam com sua realidade. Leonardo, Marcos se atreveu a falar novamente. Posso fazer uma observação? Seus fãs não amam só suas músicas, eles amam sua autenticidade, sua verdade. Talvez seja exatamente por estar passando por isso que você tenha algo importante para dizer nos palcos. Leonardo parou para processar aquelas palavras. Havia algo ali que fazia sentido, mas que também o assustava. Usar sua própria dor como combustível artístico não era novidade. Havia feito isso muitas vezes ao longo da carreira, mas desta vez era diferente. Desta vez, envolvia não apenas sua própria dor, mas a dor do filho, dos netos, de toda a família. Talvez, murmurou, mas como eu faço isso sem expor demais? Sem transformar o sofrimento da minha família em entretenimento? Esse é o desafio, admitiu Roberto. Mas se alguém pode encontrar esse equilíbrio, esse alguém é você. O telefone de Leonardo tocou naquele momento, interrompendo a conversa. Era Zé Felipe. O cantor olhou para a tela por alguns segundos antes de atender, o coração disparando. Oi, filho? Pai, você está ocupado? Preciso conversar com você. Leonardo olhou para Roberto e Marcos, que imediatamente entenderam o recado e se levantaram para dar privacidade. Não, filho, pode falar. Pai, saiu uma matéria na internet. Alguém vazou que eu e ela estamos nos separando. Tá um caos aqui. Os telefones não param de tocar. Tem jornalista na porta de casa. Leonardo sentiu o sangue gelar. Era exatamente o que Marcos havia previsto, mas muito mais rápido do que imaginara. E Felipe, onde você está agora? Tô na casa da minha mãe, com as crianças. Mas não sei se fico aqui, se vou para outro lugar. Tô perdido, pai. A voz do filho estava quebrada. E Leonardo pôde imaginar a dimensão do caos que havia se instalado na vida de Zé Felipe em questão de horas. Filho, escuta o que eu vou te falar. Pega as crianças e vem para a fazenda. Aqui vocês ficam protegidos, longe dessa loucura toda. A gente conversa pessoalmente sobre como lidar com tudo isso. Você tem certeza, pai? Não quero incomodar. Felipe, essa fazenda é sua casa também. Vem para cá com as crianças e deixa essa confusão para lá por enquanto. Tá bom, pai. A gente chega aí hoje à noite. Após desligar, Leonardo ficou parado por alguns minutos, processando a rapidez com que a situação havia escalado. Roberto e Marcos haviam permanecido na varanda, respeitando a privacidade da conversa. Mas voltaram quando perceberam que a ligação havia terminado. Vazou para a imprensa. Leonardo disse simplesmente, como vocês imaginaram que seria. Roberto suspirou. E agora? Agora o Felipe vem para cá com as crianças e eu preciso decidir se tenho estrutura emocional para enfrentar uma turnê em meio a tudo isso. Leonardo caminhou até a janela e observou novamente a paisagem do cerrado. O sol estava mais baixo agora, criando um tom dourado sobre os campos. Em algumas horas, seus netos estariam ali,
correndo por aqueles mesmos campos, alheios à tempestade midiática que se formava em torno da família. Roberto, Marcos. Ele se virou para os dois homens. Vou pedir para vocês adiarem essa decisão sobre a turnê por 2 semanas. Preciso ter minha família aqui. Preciso ver como eles estão lidando com tudo isso. Só então vou conseguir tomar uma decisão consciente sobre o trabalho. Perfeito, Roberto concordou. Daí, se precisar de ajuda com a imprensa, com assessoria, qualquer coisa, é só falar. Por enquanto, a estratégia é o silêncio. Não vou dar declarações, não vou alimentar especulações. Se perguntarem diretamente, eu digo que é um momento privado da família e peço respeito. Os dois empresários concordaram e começaram a arrumar seus materiais. A reunião havia tomado um rumo completamente diferente do planejado, mas havia sido mais importante do que qualquer discussão sobre logística de shows. Após a partida de Roberto e Marcos, Leonardo se viu sozinho novamente na fazenda, mas desta vez com uma sensação diferente. Não era mais apenas o peso da preocupação, era também a responsabilidade de ser o porto seguro da família em meio à tempestade. Dona Conceição apareceu na sala, começando a arrumar as xícaras e copos usados durante a reunião. Seu Leonardo, escutei sem querer quando o senhor falou com o Zé Felipe. Eles vêm jantar aqui hoje? Vem, Conceição, e vão ficar uns dias. Prepara os quartos das crianças, por favor. Já estou providenciando tudo. E seu Leonardo? Ela parou de arrumar e olhou diretamente para ele. O senhor fez a coisa certa. Família é família, e na hora da dificuldade é aqui que eles têm que estar. Leonardo sorriu, sentindo pela primeira vez em dias que havia tomado uma decisão correta. Talvez não soubesse ainda como lidar com a exposição pública, com as especulações da imprensa, ou mesmo com sua própria carreira, mas sabia, com absoluta certeza, que seu papel como pai e avô estava acima de qualquer outra consideração. A tarde foi passando lentamente e Leonardo se preparou para receber a família. Tinha algumas horas para organizar seus próprios sentimentos antes que Zé Felipe chegasse com as crianças. Sabia que seria uma conversa difícil, mas também sabia que era uma conversa necessária. O sol se punha no horizonte quando ele ouviu o som de um carro se aproximando. Era Zé Felipe, chegando com seus filhos para o que seria, sem dúvida, um dos períodos mais desafiadores que aquela família já havia enfrentado. O barulho de porteiras batendo e vozes infantis ecoando pelo pátio trouxe vida de volta à fazenda. Leonardo estava na varanda quando viu o carro de Zé Felipe estacionar próximo à casa principal. 2 crianças saltaram do veículo antes mesmo que o motor fosse desligado. Seus netos, de 5 e 7 anos, correndo em direção ao avô com a energia contagiante que apenas as crianças possuem. Vovô Léo! Vovô Léo! Gritaram em coro, abraçando suas pernas simultaneamente. Oi, meus tesouros! Leonardo se abaixou para abraçá-los adequadamente, sentindo uma mistura de alegria e aperto no peito. Por um momento, esqueceu-se de toda a complexidade da situação. Ali estavam apenas um avô e seus netos, reunidos na fazenda que sempre fora sinônimo de segurança e amor. Zé Felipe desceu do carro mais lentamente, carregando 2 mochilas pequenas e uma expressão de cansaço que ia muito além da viagem de 3 horas desde Goiânia. Havia círculos escuros sob seus olhos, e Leonardo percebeu que o filho havia emagrecido visivelmente nas últimas semanas. Doi, pai. O abraço entre eles durou mais tempo que o habitual, carregado de palavras não ditas e sentimentos compartilhados. Oi, filho. Como foi a viagem? Tranquila. As crianças dormiram quase o tempo todo. Zé Felipe olhou ao redor, como se reavaliasse aquele ambiente familiar. Pai, obrigado por deixar a gente ficar aqui. Eu sei que é muita coisa. Felipe, Leonardo interrompeu, colocando a mão no ombro do filho. Não quero ouvir você agradecendo por vir para casa. Essa fazenda é sua, das crianças, de toda a família. Sempre foi.
Dona Conceição apareceu na porta, secando as mãos no avental, com um sorriso largo que reservava para as ocasiões especiais. Zé Felipe, que bom te ver, meu filho. E essas crianças lindas. Ela se abaixou para receber os abraços dos netos de Leonardo. A jantar está quase pronto. Fiz aquele frango com quiabo que vocês adoram. Brigadão, Dona Conceição. A senhora é um anjo. Enquanto as crianças corriam pela casa, redescobrindo cada canto que haviam explorado em visitas anteriores, Leonardo e Zé Felipe se acomodaram na sala de estar. O silêncio inicial foi pesado, carregado de tudo o que precisava ser dito, mas ainda não havia encontrado palavras adequadas. Felipe, Leonardo começou cuidadosamente. Como você está lidando com tudo isso? De verdade? Zé Felipe suspirou fundo, afundando no sofá como se estivesse carregando um peso invisível nos ombros. Pai, eu tô perdido. Completamente perdido. Quando a gente decidiu se separar, eu achei que ia ser difícil, mas não imaginei que ia ser essa loucura toda. A imprensa, as redes sociais, parece que todo mundo tem uma opinião sobre a minha vida. E as crianças? Como elas estão reagindo? Esse é o pior, pai. Elas não entendem direito o que está acontecendo. Sabem que o papai e a mamãe não estão mais morando juntos, mas não conseguem processar o porquê. E com toda essa confusão da mídia, Zé Felipe passou as mãos pelo cabelo, um gesto nervoso que Leonardo reconhecia de quando o filho era pequeno. A mais velha já começou a fazer perguntas. Quer saber se é culpa dela, se ela fez alguma coisa errada. Leonardo sentiu o peito apertar. Aquelas palavras o transportaram diretamente para seu próprio passado, para as noites em claro que passou décadas atrás, tentando explicar para filhos pequenos mudanças que nem ele mesmo conseguia compreender completamente. Felipe, você explicou para elas que não é culpa de ninguém, que às vezes as pessoas adultas tomam decisões difíceis, mas que isso não muda o amor que vocês sentem por elas. Tentei, pai. Mas como você explica isso para uma criança de 7 anos? Como você fala sobre amor e separação ao mesmo tempo? A pergunta ecoou pela sala, sem resposta imediata. Leonardo sabia, por experiência própria, que não existiam palavras mágicas para essas situações. Não existia manual de instruções para pais que precisavam ensinar filhos pequenos a lidar com a ruptura familiar. Sabe o que eu aprendi quando passei pela minha separação? Leonardo se inclinou para a frente, procurando os olhos do filho. Que as crianças não precisam entender tudo de uma vez. Elas precisam se sentir amadas e seguras. O resto, elas vão processando aos pouquinhos, no tempo delas. Mas e se eu não conseguir dar essa segurança, pai? E se eu tô falhando como pai também? A vulnerabilidade na voz de Zé Felipe tocou Leonardo de uma forma profunda. Ele reconhecia naquelas palavras seus próprios medos de décadas atrás. As mesmas inseguranças que o atormentaram durante anos após seu divórcio. Felipe, posso te contar uma coisa? Quando eu me separei da sua mãe, eu achei que tinha falhado em tudo na vida. Achei que vocês iam crescer odiando mim, que iam pensar que eu não era um bom pai. Zé Felipe olhou surpreso para o pai. Leonardo raramente falava sobre aquele período difícil de sua vida. Mas, pai, você sempre foi um pai incrível, mesmo com a separação, mesmo com a correria da carreira. Porque eu aprendi uma coisa importante, filho. Ser um bom pai não significa nunca errar, nunca passar por dificuldades. Significa estar presente, mesmo quando as coisas estão difíceis. Significa admitir quando você não tem todas as respostas, mas garantir que seus filhos saibam que você vai estar ali para eles de qualquer jeito. O som de risadas infantis, vindo da cozinha, interrompeu a conversa. Os netos de Leonardo haviam descoberto que Dona Conceição estava preparando brigadeiros para a sobremesa e estavam tentando convencê-la a deixá-los ajudar. Elas tão felizes aqui, observou Zé Felipe, um leve sorriso surgindo em seu rosto pela primeira vez naquela noite. Crianças são resilientes, Felipe, muito mais do que a gente imagina. O que importa para elas é saber que são amadas,
que tem um lugar seguro para ficar quando o mundo lá fora está confuso. E sobre a imprensa, pai, como você lidava com isso quando era mais novo? Com a exposição, com as especulações? Leonardo riu amargurado. Na minha época, as coisas eram diferentes. Não tinha internet, redes sociais, essa exposição 24 horas por dia. Mas mesmo assim, aprendi que a melhor estratégia é manter a dignidade. Não alimentar polêmica, não dar munição para quem quer fazer sensacionalismo com a sua vida. É mais fácil falar do que fazer, né? Com certeza. Mas você tem uma vantagem que eu não tinha na época. Qual? Você tem família para te apoiar. Tem onde se refugiar quando as coisas ficam difíceis demais. Dona Conceição apareceu na porta da sala, interrompendo a conversa com seu jeito maternal de sempre. Meninos, jantar tá na mesa. E essas crianças estão com uma fome danada. Durante o jantar, Leonardo observou como os netos interagiam naturalmente, como se nada de extraordinário estivesse acontecendo em suas vidas. Conversaram sobre os cavalos da fazenda, perguntaram se poderiam pescar no açude no dia seguinte, fizeram planos para construir uma casa na árvore. A naturalidade infantil contrastava fortemente com a tensão que ele percebia em Zé Felipe a cada mordida, a cada tentativa de manter o sorriso. Após o jantar, enquanto as crianças assistiam desenho na televisão da sala, pai e filho se acomodaram novamente na varanda. A noite estava clara, com milhares de estrelas visíveis, longe da poluição luminosa das cidades. Felipe, Leonardo quebrou o silêncio. Preciso te contar uma coisa. Hoje eu tive uma reunião com os empresários sobre a nova turnê. Ah, é? Como foi? Eu disse para eles que preciso de 2 semanas para decidir se vou fazer os shows ou não. Zé Felipe se virou para o pai, surpreso. Por quê, pai? Por causa da minha situação. Não só por causa da sua situação, por causa da nossa situação, da família toda. Felipe, eu não sei se consigo subir no palco e cantar sobre amor e família enquanto tô vendo você sofrendo assim. Pai, pelo amor de Deus, não cancela sua turnê por minha causa. Isso é sua vida, sua carreira. Eu não posso ser responsável por... Calma, meu filho. Leonardo levantou a mão, interrompendo. Ninguém falou em cancelar definitivamente. Só falei em avaliar se é o momento certo. Mas, pai, imagina o prejuízo. A quantidade de gente que vai ser afetada. Felipe, escuta o que eu vou te falar. Leonardo se virou completamente para o filho, a voz ganhando uma seriedade que comandava a atenção. Eu construí minha carreira cantando sobre valores que realmente acredito. Família, amor, lealdade, companheirismo. Se eu não posso viver esses valores na prática, se eu não posso estar presente quando minha família precisa, então de que vale tudo isso? Mas, pai, deixa eu terminar. Durante anos, eu subi no palco e cantei para milhares de pessoas sobre a importância da família. Agora chegou a hora de provar que eu realmente acredito nisso. Se eu tiver que escolher entre uma turnê e estar aqui para você e para os meus netos, a escolha é fácil. Zé Felipe ficou em silêncio por alguns minutos, processando as palavras do pai. Havia algo profundamente tocante em perceber que Leonardo estava disposto a fazer sacrifícios profissionais por ele, mas também uma sensação de culpa que o incomodava. Pai, eu não quero que você desista dos seus sonhos por minha causa. Felipe, meus sonhos não são só profissionais. Meu maior sonho sempre foi ver meus filhos felizes, realizados, com suas famílias estruturadas. Se você está passando por um momento difícil, esse é o momento que eu mais preciso estar presente. E se eu conseguir me reorganizar em pouco tempo? Se as coisas se acalmarem? Aí a gente avalia. Turnês podem ser reagendadas, Felipe. Oportunidades de ser pai e avô, esses momentos únicos, esses não voltam. O telefone de Leonardo tocou naquele momento. Era Leandro, seu irmão e parceiro musical. Com licença, um minutinho, Felipe. É o seu tio Leandro. Oi, mano. Leonardo, eu soube que o Felipe tá aí com as crianças. Como estão as coisas? Complicadas, Leandro. Bem complicadas. Quer que eu vá aí? Posso estar aí em 2 horas.
Leonardo olhou para Zé Felipe, que acenou positivamente com a cabeça. Acho que seria bom, mano. A gente precisa conversar sobre algumas coisas. E as crianças adoram quando você vem aqui. Tô indo para aí. E Leonardo fala: seja lá o que você decidir sobre a turnê, você tem meu apoio total. Família vem primeiro. Sempre foi assim com a gente. Após desligar, Leonardo se sentiu mais tranquilo. Ter Leandro ali seria importante. Seu irmão sempre teve o dom de trazer leveza para situações mais tensas, além de ser uma referência de estabilidade para toda a família. Seu tio vem para cá, informou a Zé Felipe. Vai ser bom ter ele aqui. Vai sim. Tio Leandro sempre sabe o que falar nos momentos difíceis. Felipe, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro, pai. Você e ela não têm mesmo jeito? Não tem nada que possa ser tentado ainda? Zé Felipe suspirou profundamente, olhando para o céu estrelado antes de responder. Pai, a gente tentou. Durante meses, a gente tentou. Fomos para terapia de casal. Conversamos muito. Tentamos mudar padrões. Mas parece que chegamos num ponto onde cada tentativa de consertar só piora as coisas. E o que vocês decidiram sobre as crianças? A gente quer fazer tudo de forma civilizada, guarda compartilhada, as duas casas abertas para as crianças, nada de brigas ou disputas. Pelo menos nisso a gente está concordando. Isso já é muito, filho. Muito mesmo. É, mas não torna as coisas menos dolorosas, sabe? Ainda dói perceber que não consegui fazer dar certo. Leonardo colocou o braço ao redor dos ombros do filho, um gesto simples, mas carregado de significado. Felipe, às vezes as pessoas simplesmente crescem em direções diferentes. Não significa que alguém é culpado, não significa que não houve amor. Significa que vocês são pessoas que mudaram e que talvez seja melhor seguir caminhos separados do que insistir numa situação que está fazendo todo mundo infeliz. Você acha que as crianças vão entender isso um dia? Eu acho que se vocês fizerem isso com amor, com respeito um pelo outro e principalmente por elas, elas vão crescer sabendo que foram a prioridade de vocês dois, mesmo quando vocês não conseguiram ficar juntos. O som de carro se aproximando interrompeu a conversa. Leandro havia chegado mais rápido do que prometera, provavelmente dirigindo acima da velocidade permitida por preocupação com a família. Chegou a cavalaria, brincou Leonardo, levantando-se para receber o irmão. Leandro desceu do carro com a energia característica, abraçando tanto Leonardo quanto Zé Felipe, com o carinho genuíno de quem realmente se importa. Como estão, meus meninos? Bem melhor agora que você chegou, tio, respondeu Zé Felipe. Vê onde estão meus netinhos? Assistindo desenho lá dentro, mas acho que já estão quase dormindo. Os três homens se acomodaram na varanda e Leonardo pode sentir como a presença de Leandro havia mudado a energia do ambiente. Havia algo reconfortante em ter ali os dois pilares de sua vida. O irmão que sempre esteve ao seu lado profissionalmente e o filho que representava sua maior conquista pessoal. E, então, Leandro começou após ouvir um resumo da situação. O que a gente vai fazer para proteger essa família? A pergunta não era retórica. Leandro estava genuinamente perguntando qual seria o plano de ação coletivo para enfrentar os desafios que se apresentavam. E naquele momento, Leonardo soube que havia tomado a decisão correta ao priorizar a família sobre qualquer compromisso profissional. A noite havia apenas começado e ainda havia muita conversa pela frente. Mas pela primeira vez em uma semana, Leonardo se sentia menos sozinho com o peso das preocupações. A família estava reunida e juntos eles encontrariam um caminho através da tempestade. Tio Leandro! Tio Leandro! Os gritos eufóricos das crianças ecoaram pela casa quando descobriram a chegada do tio. Em questão de segundos, os dois pequenos estavam pendurados nas pernas de Leandro, que fingia dificuldade para caminhar com o peso extra. Ai, meu Deus! Vocês cresceram tanto que eu não consigo mais andar, brincou Leandro, arrancando gargalhadas das crianças. Vão ter que me carregar.
Leonardo observava a cena com um sorriso melancólico. Por alguns minutos, a fazenda havia se transformado novamente no que sempre fora, um lugar de alegria, risadas e união familiar. As crianças, alheias às complexidades do mundo adulto, simplesmente desfrutavam do momento presente. Vovô Léo, podemos dormir na casa da árvore hoje? Perguntou a mais nova, com os olhos brilhando de expectativa. Não tem casa na árvore ainda, meu amor, respondeu Leonardo, abaixando-se para ficar na altura da menina. Mas que tal a gente começar a construir uma amanhã? Sério? Uma casa de verdade na árvore? De verdade. Com janelas, porta, tudo. E pode ter escorregador também? Pode ter escorregador também. Zé Felipe observava a interação entre o pai e as filhas, sentindo uma mistura de gratidão e tristeza. Gratidão por saber que, independentemente dos problemas entre ele e a ex-esposa, as crianças sempre teriam aquele refúgio de amor incondicional. Tristeza por perceber que elas precisavam desse refúgio. Felipe, Leandro se aproximou do sobrinho após conseguir convencer as crianças a irem para a cama. Como você está lidando com tudo isso na real? Tio, eu estou tentando manter a cabeça no lugar, mas não está fácil. Parece que tudo desmoronou ao mesmo tempo. Senta aqui comigo. Leandro indicou uma cadeira na varanda. Deixa eu te contar uma coisa que talvez te ajude. Os três homens se acomodaram em círculo, a iluminação suave da varanda criando um ambiente íntimo de conversa. Dona Conceição havia servido café e deixado alguns biscoitos caseiros na mesa antes de se recolher para seus aposentos. Quando eu e seu pai começamos na música, Leandro iniciou, a gente passou por momentos muito difíceis. Teve época que não sabia se ia conseguir pagar as contas, se a carreira ia dar certo, se valeria a pena todos os sacrifícios. Eu lembro de algumas histórias, disse Zé Felipe. Mas o que você não sabe é que teve uma época, lá pelos anos 90, que eu quis desistir de tudo. Leonardo olhou surpreso para o irmão. Era a primeira vez que ouvia aquilo. Eu estava passando por uns problemas pessoais sérios, continuou Leandro. Relacionamento que não estava dando certo, pressão da carreira, sensação de que não conseguia dar conta de nada direito. Cheguei a fazer as malas e decidi que ia embora de Goiânia, ia começar uma vida nova em outro lugar. E o que aconteceu? Perguntou Zé Felipe. Seu pai apareceu na minha casa no meio da madrugada. Não sei como, mas ele percebeu que eu estava passando por aquele momento. E sabe o que ele me disse? Leandro olhou para Leonardo antes de continuar. Ele disse que problemas a gente resolve, mas família a gente não abandona. Disse que não importava o que estava acontecendo na minha vida pessoal, que a gente ia enfrentar junto, como sempre fez. E vocês enfrentaram, observou Zé Felipe. Enfrentamos. E foi depois dessa crise que veio, temporal de amor, que vieram os maiores sucessos da nossa carreira. Às vezes, Felipe, a gente precisa passar pelo fundo do poço para descobrir do que realmente é feito. Leonardo escutava a história com emoção. Lembrava-se perfeitamente daquela noite, de como encontrou Leandro completamente derrotado, pronto para desistir de tudo. Lembrava-se também de como foi importante para eles dois superarem aquele momento juntos. Felipe, Leonardo se pronunciou. O que seu tio está tentando te dizer é que crises fazem parte da vida. O que define a gente não é se passamos por elas ou não, mas como reagimos quando elas chegam. Eu entendo isso, pai, mas às vezes parece que eu não tenho forças para reagir. Parece que tudo o que eu faço só piora a situação. Isso é normal, garantiu Leandro. Quando a gente está no meio da tempestade, é difícil ver a saída. Mas ela sempre existe, Felipe, sempre. E sobre as crianças? Como eu faço para proteger elas de tudo isso? Você faz exatamente o que está fazendo, respondeu Leonardo. Traz elas para um lugar seguro quando o mundo lá fora está muito pesado. Mostra para elas que, aconteça o que acontecer entre você e a mãe delas, elas sempre vão ter uma família que ama elas. Seu pai está certo, concordou Leandro. E outra coisa importante, Felipe,
Não tenta esconder a realidade delas, mas adapta a realidade para a idade que elas têm. Elas não precisam entender todos os detalhes, mas precisam saber que são amadas. Zé Felipe ficou em silêncio por alguns minutos, absorvendo as palavras dos dois homens que sempre foram suas referências de força e sabedoria. Pai, eu estava pensando numa coisa, sobre sua turnê. Felipe, já conversamos sobre isso. Não, deixa eu falar. Eu sei que você quer cancelar por minha causa, e eu te amo por isso. Mas eu acho que seria um erro. Leonardo e Leandro trocaram olhares, curiosos para ouvir o raciocínio do jovem. Por quê? Perguntou Leonardo. Porque suas músicas falam de valores reais, pai. Falam de família, de amor, de superação. E agora, mais do que nunca, as pessoas precisam ouvir isso. Precisam ouvir que é possível passar por momentos difíceis e continuar acreditando no amor, na família. Mas, Felipe, deixa eu terminar, pai. Você sempre me ensinou que a música tem o poder de curar, de tocar as pessoas. Quantas famílias não estão passando pela mesma coisa que a nossa? Quantos pais não estão sofrendo vendo os filhos passarem por separações? Leandro sorriu, reconhecendo na fala do sobrinho a mesma paixão pela música e pela capacidade de ela impactar vidas que sempre moveu a dupla. Continue, encorajou. Se você cancelar a turnê, vai parecer que você perdeu a fé nos valores que sempre defendeu. Mas se você fizer a turnê, se você subir no palco e cantar com a verdade que você está sentindo agora, isso vai tocar as pessoas de uma forma diferente, mais profunda. Leonardo ficou impressionado com a maturidade da análise do filho. Havia algo ali que fazia sentido de uma forma que ele não havia considerado antes. Você acha que eu conseguiria fazer isso? Subir no palco com tudo isso que está acontecendo? Pai, você já subiu no palco em momentos muito difíceis da sua vida, quando você e minha mãe se separaram, quando o vovô morreu, quando teve aquela crise na carreira no final dos anos 80. Você sempre transformou dor em música, sempre usou a arte para curar não só você, mas as pessoas que te escutam. O menino tá certo, concordou Leandro. E além disso, Leonardo, fazer a turnê não significa abandonar a família. Significa levar os valores da nossa família para os palcos do Brasil inteiro. E outra coisa, pai, Zé Felipe continuou. Eu e as crianças podemos viajar com vocês em alguns shows. Pode ser até uma oportunidade de passarmos mais tempo juntos, de eu aprender mais sobre como vocês lidam com a carreira, com a exposição. Leonardo se levantou e caminhou até a beirada da varanda, olhando para o céu estrelado. As palavras do filho haviam tocado em algo profundo, uma verdade que ele havia perdido de vista em meio à preocupação e ao desespero. Você sabe o que mais me impressiona em tudo isso, Felipe? Leonardo se virou para os dois. É ver como você conseguiu encontrar propósito e direção mesmo no meio da sua própria crise. Aprendi com o melhor, pai. Não, filho. Isso é seu. Essa capacidade de transformar dor em crescimento, de encontrar sentido positivo mesmo nas situações mais difíceis, isso é uma força que vem de dentro de você. Leandro observava a conversa com um sorriso de orgulho. Estava presenciando não apenas a resolução de uma crise familiar, mas o momento em que um filho ajudava o pai a redescobrir sua própria força e propósito. Então, disse Leonardo após alguns minutos de reflexão, se eu fizer essa turnê, preciso que seja diferente das outras. Preciso que tenha mais verdade, mais autenticidade, menos espetáculo, mais conexão real com as pessoas. Isso é tudo o que o público quer, mano, garantiu Leandro. Autenticidade, verdade, música que toca na vida real das pessoas. E eu quero que vocês me ajudem nisso. Leandro, você sempre teve esse dom de conectar com o público. Felipe, você tem uma perspectiva nova, mais jovem, sobre como lidar com exposição e com redes sociais. Conta comigo, pai, tanto para turnê quanto para qualquer outra coisa que você precisar. E as crianças, como vamos explicar para elas toda essa situação de uma forma que não as assuste?
A gente vai explicar com a verdade, adaptada para a idade delas, disse Leonardo. Vamos dizer que às vezes os adultos precisam tomar decisões difíceis, mas que o amor por elas nunca muda. Que a família pode ter formas diferentes, mas que o importante é o amor que existe entre as pessoas. E se elas perguntarem sobre a separação? A gente responde com honestidade, respondeu Leandro. Crianças percebem quando os adultos estão mentindo. É melhor dizer a verdade de uma forma que elas consigam entender do que criar fantasias que vão desmoronar depois. O telefone de Leonardo tocou naquele momento. Era Roberto, seu empresário. Desculpa ligar tão tarde, Leonardo, mas precisava te contar uma coisa urgente. Fala, Roberto. A imprensa está especulando sobre o cancelamento da sua turnê. Saiu uma matéria dizendo que você está pensando em parar de cantar por causa da situação do Zé Felipe. Leonardo olhou para o filho e para o irmão, que haviam escutado a conversa. E aí, Roberto, o que você acha que a gente deve fazer? Bom, se você decidir fazer a turnê, acho que seria importante dar uma declaração oficial logo. Não precisa entrar em detalhes sobre a vida pessoal, mas deixar claro qual é sua posição. Tá bom. Amanhã de manhã eu te ligo e a gente decide isso juntos. Após desligar, Leonardo se virou para Zé Felipe e Leandro. Bem, parece que não temos muito tempo para decidir. Pai, Zé Felipe se levantou e colocou a mão no ombro do pai. Eu acho que você já decidiu. E eu acho que tomou a decisão certa. Você tem certeza disso, filho? Porque fazer essa turnê significa exposição. Significa que vão falar ainda mais sobre nossa família, sobre você. Pai, se a gente vai ser exposto de qualquer jeito, pelo menos que seja por algo positivo, pelo menos que seja por você fazendo o que ama, levando esperança para as pessoas. Leonardo abraçou o filho, sentindo uma gratidão profunda por ter criado um homem capaz de tanta generosidade e sabedoria, mesmo em meio à própria dor. Leonardo se virou para o irmão. Você topa enfrentar mais essa comigo? Mano, eu não perdi uma batalha sua em 40 anos. Não vou começar agora. Os três homens riram, e pela primeira vez em uma semana, Leonardo sentiu que estava no caminho certo. Não seria fácil. Fazer a turnê enquanto lidava com a crise familiar seria um desafio imenso. Mas seria um desafio enfrentado em família, com o apoio das pessoas que mais amava na vida. Vamos dormir, disse Leonardo. Amanhã a gente liga para o Roberto e confirma tudo. E depois vamos começar a construir a casa da árvore para os meus netos. E pai, Zé Felipe disse quando já estavam se dirigindo para dentro da casa. Obrigado por me mostrar que família é isso. É estar junto na hora difícil. É apoiar sem julgar. É encontrar forças uns nos outros. Obrigado você, filho, por me lembrar por que eu faço música, por me ajudar a encontrar propósito mesmo quando eu achei que tinha perdido tudo. Naquela noite, na fazenda em Goiânia, sob o céu estrelado do cerrado, uma família havia encontrado um novo caminho através da tempestade. Leonardo não estava mais morto por dentro. Estava renascendo, fortalecido pelo amor da família e pela certeza de que, juntos, eles poderiam enfrentar qualquer desafio. A turnê aconteceria. A família permaneceria unida. E a música, como sempre, seria a ponte entre a dor e a cura, entre o desespero e a esperança. No dia seguinte, Leonardo acordou cedo e encontrou os netos brincando no pátio, planejando onde exatamente deveria ficar a casa da árvore. Zé Felipe estava na cozinha, ajudando Dona Conceição a preparar o café da manhã, com uma expressão mais tranquila do que Leonardo havia visto em semanas. Leandro apareceu pouco depois, com o violão nas mãos. Que tal começarmos o dia com música? Sugeriu. E ali, na cozinha da fazenda, com o aroma de café fresco e pão caseiro no ar, com as crianças correndo pelo quintal e Dona Conceição cantarolando enquanto preparava o desjejum, Leonardo entendeu finalmente que não havia nada de morto dentro dele. Havia, sim, uma nova forma de viver e de amar que estava apenas começando.